Bom dia pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouco da ligação do arcano do eremita com esse ano de 2025 que nós estamos vivenciando, pelo motivo muito simples de que esse é o arcano número 9 do tarô e esse ano que a gente está vivenciando, 2025, quando a gente faz a soma pela numerologia, resulta também no número 9. Acredito que você já está entendendo isso, a gente já falou disso algumas vezes e já estamos um pouco adiantados no ano, né? Então veja, esse arcano do eremita fala algumas mensagens muito importantes, principalmente no sentido do desenvolvimento espiritual da gente, no sentido do nosso crescimento, no sentido muito de um autoconhecimento, de um desvelar das nossas próprias capacidades. Você pode ver na carta, a primeira coisa que nos chama a atenção é que é um cidadão isolado, certo? Não dá para ter uma noção de ele está. Uma das compreensões que eu consigo ter é que ele está como se fosse no topo de uma montanha, mas não é um isolamento no sentido de uma fuga, não é um isolamento no sentido de uma evitação, uma rejeição às pessoas, que é um lado negativo que é muito importante a gente prestar atenção ao longo desse ano, certo? Se a gente está se isolando, se distanciando socialmente das pessoas, se distanciando emocionalmente por um motivo ruim, por um motivo de tristeza, um motivo de depressão, um motivo de rejeição, ou se eu estou fazendo isso no sentido de uma busca interior, no sentido de uma busca de compreender sentimentos, de esclarecer sentimentos, ou até de autodescoberta, né? Preciso de silêncio para poder me escutar. Se for por isso, beleza, tranquilo. Se não for por isso, não tá beleza, não tá tranquilo. Então esse isolamento é uma das coisas que eu estou vendo mais preocupante nesse ano, por causa do que a gente está vendo acontecer, muitas pessoas assim, com depressão, com ansiedade, uma coisa assim muito estranha. Eu não pensei que ia ver algumas coisas que eu estou vendo, certo? E pessoas às vezes que aparentemente está bem, mas internamente a gente descobre depois de tempo que aquela pessoa não estava bem. Casamentos, famílias, coisas assim fortes acontecendo no campo emocional das pessoas, da sociedade em geral, no Brasil e no mundo. Então esse arcano do eremita fala que sim, existe essa necessidade de recolhimento, de se distanciar do burburinho, do barulho, da agitação, do movimento, mas qual é o propósito disso? O propósito disso é evitar as pessoas? O propósito disso é não sentir? Aí está errado, certo? Porque existe uma forma de entender os arcanos também falando coisas negativas da vida e das pessoas. Então, naquele sentido, algo a prestar atenção, se eu estou sentindo isso, entender por que também. Porque o eremita ele tem essa busca de compreensão, ele tem essa busca de esclarecimento pessoal, esclarecimento espiritual, esclarecimento da consciência, da sua percepção de vida e de mundo. Então é por isso que ele tem essa lamparina, que é a razão desse isolamento na sua essência, no sentido positivo da coisa, é se distanciar para poder escutar a si mesmo, perceber a si mesmo, entender, ok, o que eu tenho de bom aqui? Essa luz que ele está segurando na lamparina pode ser uma luz que venha, por exemplo, a voz de um anjo que sussurre no seu ouvido, pode ser uma luz que vem através de uma inspiração de Deus, mas também pode ser a própria luz interior da gente mesmo, a gente usar dessa nossa luz para olhar para a humanidade. E olhar para a humanidade e ver o que eu posso fazer, que isso é uma das coisas que eu considero mais importantes nesse ano 2025, nesse ano número 9, que o número 9, na numerologia, ele é ligado a esse olhar para a humanidade. Então, uma das coisas mais importantes para a gente não cair numa sensação de inutilidade, de futilidade, uma sensação que eu já tive muitos anos assim de que não sirvo para nada. Eu senti isso muitos anos da minha vida, eu senti isso. Minha existência não tinha sentido, não tinha razão de eu existir. Uma forma de reverter isso é olhando, bom, o que é que eu tenho a oferecer para a humanidade? E é importante que seja nesse sentido, porque se a gente olhar para a humanidade primeiro, é muitas coisas que a humanidade precisa, muitas coisas, muitos problemas para resolver, muitas situações, muitos dramas, muitos dramas. Vou falar só dois, fome e saúde. São duas coisas que é dias aí para a gente resolver na humanidade, erradicar a fome e todo mundo ter saúde básica, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso alimentar todo mundo? Não, mas eu posso, quem sabe, alimentar alguém? Eu posso curar todo mundo? Não, mas será que eu posso me curar? Então, olhar dessa forma. Qual a luz, qual o benefício que eu tenho a oferecer? Por exemplo, eu não posso oferecer uma consulta dentária gratuita para alguém que está precisando, porque eu não sou dentista. Compensação, eu entendo de numerologia, entendo de tarô, entendo alguma coisa, e aí eu contribuo aqui com vocês, certo? E quem quiser, quem sentir de compartilhar com outra pessoa que possa se beneficiar, eu agradeço. Mas é olhar desse sentido do eremita, de o que eu tenho a ofertar. Essa luz que ele segura é isso. E isso, para eu descobrir isso com clareza, eu preciso do silêncio. Principalmente no sentido assim de não ficar me comparando.
certo? Não ficar pensando, poxa, olha aquele outro, eu, né, por exemplo, olha aquele outro numerólogo ali, rapaz, olha o jeito que ele faz, olha quantas pessoas escutam ele, eu vou fazer igual a ele. Não vou fazer igual a ele. Isso não, aquele barulho da comparação não é bom, esse arcano do eremita está falando, de comparar, de olhar, não, peraí, o Thiago faz assim, eu vou fazer assim, que tal pessoa faz assim, eu vou fazer assim também. É a gente conseguir silenciar e perceber qual é o nosso jeito também de ser, de sentir, de fazer. O eremita fala muito disso. A gente vê também que é um senhor, certo? A gente olha para cá que não é um jovem, não é uma moça, é um senhor de idade, mostrando também a gente despertar para a nossa maturidade, as coisas que eu preciso me desenvolver nesse momento. Ter um olhar de mais maturidade para a vida. É um momento propício para isso. Eu posso dizer assim que todo momento é propício para isso? Posso, porque o tempo não para, então a gente está sempre amadurecendo, né? Mas nesse momento, dar um foco nisso, por quê? Por causa dessa onda emocional passando na humanidade, pessoas, às vezes por besteira, têm ideação muito negativa, por causa de coisas pequenas, coisas que é simplesmente um movimento de amadurecimento que acontece na vida da pessoa, e a pessoa, por falta de condição, por falta de maturidade, essencialmente, não está conseguindo lidar com aquilo de uma forma saudável, de uma forma positiva, de uma forma que ela possa usufruir daquela lição e crescer, certo? Uma capacidade assim de lidar com as frustrações. Eu até estava vendo a respeito disso recentemente, né? As pessoas, uma onda assim de pessoas que não pode ficar um minuto se sentindo mal. Está sentindo mal, tem que tomar um remédio, tem que buscar uma distração, buscar uma diversão. O aprendizado tem que ser rápido, assim, uma geração que não é assim uma idade específica, mas um grupo de pessoas muito grande que tudo tem que ser muito rápido, instantaneamente, e sempre a pessoa tem que estar bem. O eremita não está muito preocupado com isso não, ele está preocupado com vivenciar as coisas da vida, vivenciar, sentir. Então esse silêncio, não necessariamente uma quietude absoluta, igual um mosteiro no Tibete, não. Mas a capacidade de ter um momento para se recolher, para se sentir, para se perceber, nesse ano é crucial. Para poder esse amadurecimento acontecer. Para poder eu desligar um pouco aqui esse botão e sair do YouTube, sair de redes sociais e olhar para mim, olhar para a minha vida, olhar para o céu, olhar para a natureza, olhar para o meu quarto, olhar para a minha existência. E contemplar, entender um pouco melhor as coisas. Ele está olhando para baixo, num sentido, está olhando para a humanidade, igual a gente falou antes. O que eu posso fazer, o que está acontecendo, qual a minha participação aqui nessa história. Mas ele também está olhando para baixo no sentido de olhando para si mesmo, uma visão introspectiva. Então é uma introspecção muito fundamental nesse momento, certo? Uma outra coisa importante desse arcano é que ele tem esse bastão no qual ele se apoia, que representa um amparo espiritual. Quando eu consigo fazer isso tudo que a gente veio falando aqui, que eu consigo me olhar, que eu consigo me perceber, que eu consigo ter um contato com a minha luz, que todos nós temos um pouquinho da luz de Deus dentro da gente, quando eu consigo fazer esse contato, eu recebo um amparo espiritual. A gente pode entender isso no sentido de anjo da guarda, no sentido da voz da consciência, a voz da intuição mais presente ali. Então a forma como seja que você entenda, é isso aí, tá? É uma presença que facilita a caminhada. No caso de um tropeço, a gente recebe um alerta e se sustenta e não cai. No caso de um passo em falso, a gente tem onde se segurar para continuar caminhando. Então é um ano que, se a gente conseguir fazer alguma ligação espiritual, seja através da sua religião, seja através da sua religiosidade, seja através da sua espiritualidade, como você puder fazer, é muito bem-vindo nesse momento. Eu acho que é bem-vindo todo o tempo, mas nesse ano tem um destaque, nesse ano tem um reforço, tá bom? Então são algumas das coisas que esse arcano está falando a respeito do ano 2025. No próximo vídeo vamos falar do outro arcano ligado ao número 9, que é o arcano da Lua, ok? Então, espero que você tenha gostado desse e a gente se vê daqui a pouco.